Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. No vídeo de hoje, a gente segue explorando o TPS de 2024. Hoje a gente começa mais um item, mais uma questão da nossa playlist de História do Brasil. A intenção hoje é trabalhar o item 1 da questão de número 42. A gente volta depois da vinheta. Vamos ao item. O Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade tematizou a tensão, deglutição crítica do outro entre culturas ameríndias e africanas e a cultura europeia, diferenciando-se assim das proposições assimilacionistas do indigenismo romântico do século XIX. Essa é certamente uma assertiva mais complicada, mais difícil, uma assertiva incomum, se a gente olhar em retrospectiva as assertivas de HM e de HB. Eu sempre gosto de frisar isso. O candidato bem preparado, ele vai achar a maior parte dos itens simples, itens fáceis. São poucos os itens que o candidato vai julgar difíceis se ele estiver bem preparado para a prova. No entanto, os candidatos acabam tropeçando, errando alguns itens tranquilos e quando erram um item fácil, põem em xeque a possibilidade de aprovação para a segunda fase. Então lembrem-se sempre disso. Na preparação, na hora da prova, é mais importante acertar todas as questões simples do que se preocupar em acertar aquele item dificílimo. O candidato que consegue acertar todos os itens fáceis sem errar qualquer item fácil, ele tem uma chance muito grande de ser aprovado para a próxima fase do concurso. Esse item é um item complicado, principalmente porque ele coloca uma pulguinha atrás da orelha do candidato. Ele alude às culturas africanas como culturas mencionadas no Manifesto Antropófago de 1928 do Oswald de Andrade. Esse é um item, essa é uma assertiva que alude ao ponto 6.6 do edital de História do Brasil, que fala, que trata, por sua vez, da sociedade e cultura, a época da Primeira República, trata do modernismo propriamente dito, a época da Primeira República. O edital de História do Brasil é muito mais fácil de ser trabalhado, de ser estudado, do que o edital de História Mundial, que é um edital muito confuso. Eu entendo, com base na minha perspectiva, como dentro do percurso eu trabalho com muitas disciplinas, eu entendo que os editais mais chatos, mais difíceis, mais complexos são os editais de política internacional e história mundial, porque eles são muito confusos. Mas dentro do edital de História do Brasil, vocês conseguem localizar com mais facilidade os pontos cobrados, os pontos trabalhados no TPS. No caso desse item, então, é um item correto. A dificuldade está em identificar essas alusões à cultura africana e a gente vai fazer isso exatamente no vídeo de hoje. O Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, publicado ali no finalzinho da Primeira República, ele traz uma metáfora interessante para o candidato. Ele traz essa alusão a um ritual antropofágico praticado lá pelos índios tupinambás desde os tempos do Brasil colônia. Então é uma referência clara ao comportamento dos indígenas por aqui, mas deixando muito evidente que os indígenas eles não comiam o inimigo porque tinham fome, não comiam carne humana porque tinham fome. Eles comiam o inimigo com a intenção simbólica, ritualística de absorver as suas virtudes, absorver a força
dos guerreiros mais valentes. Eles não devoravam qualquer um. Eles sempre buscavam devorar o guerreiro mais valente com a intenção de absorver as virtudes desse guerreiro. E a lógica modernista, ela resgata esse simbolismo do ritual de antropofagia dos tupinambás. O Brasil, vai entender o Oswald de Andrade, vão entender alguns modernistas, o Brasil deve comer a técnica europeia, devorar a estética europeia, devorar a modernidade europeia e regurgitar isso, né? Digerir e regurgitar algo genuinamente nacional a partir dessas contribuições. Então, a cultura europeia, ela deve ser digerida, mas sob a ótica de uma realidade brasileira, uma realidade diferente, uma realidade primitiva, uma realidade autêntica, uma realidade que tem um quê de bárbaro também, um quê de autóctone no seu DNA simbólico. Então, o que o Manifesto Antropófago propõe, em linhas gerais, é essa deglutição crítica do estrangeiro, essa digestão e regurgitação crítica do estrangeiro. O que não significa, está muito longe de significar a mera negação daquilo que vem de fora. É uma lógica de relação com o que vem de fora que vai ser resgatada também nos tempos da ditadura civil-militar, já no século XX, com a Tropicália. A gente explora esses movimentos culturais com muita profundidade no nosso curso de História do Brasil dentro do percurso. Por sinal, se você quiser conhecer o percurso, se você quiser conhecer a preparação do ZG para o CACD, basta aproximar o seu telefone aqui do QR Code que está na tela, que você vai ser direcionado para o nosso site, você vai conhecer o que a gente oferece, qual é a nossa proposta de preparação, o percurso. Mas, em síntese, voltando aqui para a análise do item, a colonização tradicional, ela, olhando aí para esse passado colonial, né, a colonização tradicional, ela opera por desfrute e por apropriação. Esse é o legado que o colonialismo deixou no que concerne a essa relação entre a metrópole e a colônia, entre a Europa e o Brasil. Então, quando do colonialismo português instaurado nos tempos coloniais, no período colonial, o que se tem é a incorporação da força de trabalho, do corpo, dentro de uma lógica, por que não antropofágica, do negro e do índio. Então, a elite metropolitana se alimenta daquele corpo, digere aquele corpo. É uma lógica hierárquica de mera exploração daquele corpo. O colonizador português vai usar e abusar das técnicas dos seus subordinados, das qualidades dos seus subordinados, sem que existisse uma troca recíproca entre a figura do colono e a figura do colonizador. Olhando para o modernismo, já no século XX, essa abordagem nacionalista, pensando uma cultura nacional autêntica, a ideia é inverter essa dialética da colonização. O brasileiro, ele deixa de ser o corpo desfrutado, o corpo explorado. E quando eu me refiro ao brasileiro, eu estou falando, obviamente, daquele que era subordinado nos tempos do colonialismo, o índio e o negro. O brasileiro deixa de ser esse corpo desfrutado, ele vira o sujeito que desfruta. Ele vira o sujeito que se propõe a devorar a metrópole. O sujeito devorador, nesse caso do manifesto antropófago, ele não é apenas o indígena, mas é também o negro. Esse bloco histórico dos oprimidos está ali, presente no manifesto antropófago
do Oswald de Andrade, e é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Tem duas referências que eu consigo captar no manifesto que aludem ao negro e não ao índio. Mais do que o Tupi or not Tupi, né? O manifesto é mais do que o Tupi or not Tupi. Primeiro, a alusão aos traficados. Tem uma passagem no manifesto em que ele fala dos traficados, é uma alusão muito clara a esses milhões de africanos que atravessaram o Atlântico, né, que foram escravizados à força, trazidos para o Brasil. O Oswald de Andrade entende, também reconhece o negro vindo da África como um dos sustentáculos, uma das bases aqui da mão de obra no Brasil, né? Os traficados vão dialogar com os encontrados. Os indígenas foram os encontrados, os negros foram os traficados. Então, essa base, esse sustentáculo do Brasil está ali no binômio traficado-encontrado. Uma outra alusão muito interessante, essa mais direta ao impacto da cultura negra, é numa parte do manifesto em que se pode ler que Cristo nasceu na Bahia ou em Belém do Pará. Olha só, Belém do Pará como núcleo predominantemente habitado pelos indígenas, a Bahia, o lugar do sincretismo religioso, da confluência de religiões e, sobretudo, da contribuição das religiões vindas da África para esse sincretismo. Né? Falar da Bahia ali no manifesto antropófago evoca certamente essa deglutição crítica da religião católica por uma matriz africana, né? Aludindo ali a um sincretismo baiano. Então, os santos católicos, se a gente se apropriar dessa linguagem antropofágica do Oswald de Andrade, os santos católicos, eles são devorados na Bahia pelos orixás, já são ressignificados pelos orixás que são tão presentes ali na Bahia, né? Aquele lugar, Salvador, um grande porto que acolheu muitos escravos que vinham do continente africano. Então, essas duas referências nos permitem, sem muitos problemas, entender que, de fato, o gabarito está correto. Culturas ameríndias e africanas são tematizadas, são mencionadas lá no Manifesto Antropofágico de 1928. O ritual, a ritualística, como vocês podem ver na tela, tem como referência os tupinambás. Essa percepção de que a cultura europeia deve ser digerida da mesma forma que os tupinambás, à época da colônia, digeriam aqueles índios inimigos mais fortes. A referência à cultura africana também está presente e é interessante, por fim, para seguir aqui dialogando com o item em questão, distinguir o que é a antropofagia como movimento cultural do romantismo no século XIX, nos tempos do Império. O item alude a um assimilacionismo como característica do romantismo. A gente tem uma aula específica sobre isso lá no curso História do Brasil, falando sobre cultura brasileira nos tempos do Império. Então, esse indigenismo romântico, característico de uma primeira onda, de uma primeira geração do movimento romântico no Brasil, é marcado pela exclusão do negro. Não se fala ali do negro. É o índio que está ali alimentando a estética romântica na arte de maneira geral. Em alguns aspectos ele é estilizado como um cavaleiro medieval ou pintado, uma estética mais europeia, um índio europeizado. E nessa estética romântica da primeira geração, o escravo não tinha lugar. O escravo negro muitas vezes ele era omitido porque as contradições do Império também precisavam ser omitidas, não podiam ser lembradas. E esse índio ele é assimilado
É um índio que se converte ao catolicismo, é um índio que muitas vezes é aculturado, fala português, adota os modos brancos, né? É um índio que, em última instância, se europeiza. Por outro lado, a antropofagia modernista, ela propõe uma relação diferente com a cultura indígena. Ela propõe uma relação diferente com o indígena. E, ao mesmo tempo, é uma proposta que inclui o negro. O negro e o índio são as bases dessa identidade bárbara brasileira. Né? O negro e o índio devoram essa falsa erudição europeia, propõem algo original. Então, dentro desse ritual antropofágico da cultura brasileira modernista, o brasileiro engole a cultura europeia e vai regurgitar algo original, algo nacional, uma Europa que está se abrasileirando na cultura modernista brasileira. Bom, era esse o meu recado para vocês. Esse é, de fato, eu não tenho dúvidas, um item difícil. Talvez até aqui, nessa playlist de 2024, tenha sido o item mais difícil que a gente já analisou. Fico por aqui e que venham mais itens difíceis, porque a hora de errar é agora. Vocês não podem errar, nos próximos TPS. Até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau.